Olá, seja bem-vindo à aula 4.5. Nessa aula nós vamos falar sobre os nomes dos arquivos de mapas. André, e por que é importante eu saber sobre os nomes? Porque quando você for criar um mapa no Tabim, você vai ter que selecionar o arquivo de mapa. Então você tem que saber qual tipo de informação aquele arquivo vai te dar. E é isso que a gente vai ensinar através dos nomes. Então os arquivos eles estão divididos em três grandes grupos, que seriam unidade de federação, região e Brasil. No primeiro grupo, a unidade de federação, a gente vai ter todos esses tipos de mapas aqui. E aqui nos nomes vocês podem ver que tem algumas letras em vermelho. E o que significa isso? Que essas letras elas vão ser substituídas por algum tipo de informação. Então no caso, se você tiver aqui município.map, seria os municípios. O próximo, Reg Saúde, seria as regiões de saúde. Eu não vou falar todo, eu vou deixar isso no material complementar, vai estar disponível para vocês fazerem um download no nosso portal educacional. A única coisa que eu quero salientar aqui seriam esses dois U's aqui no começo e esses N's aqui em vermelho. O que seria o U? Vou passar para o próximo slide aqui, mas aí depois a gente volta para dar um exemplo. O U você vai substituir pela sigla do estado. Então, por exemplo, a gente está falando de São Paulo, então vai ser SP. Então, no nosso exemplo, deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, nesse primeiro exemplo, seria SP, underline, município. Não vou escrever tudo aqui que vai demorar. Então, o que significa isso? Esse arquivo, SP, underline, município.map, corresponde a um arquivo que vai ter as divisões por município no estado de São Paulo. Então, por exemplo, no segundo exemplo aqui, se fosse SP, vou colocar aqui em cima, aqui do lado. SP underline regsaude.map, seria as regiões de saúde. André, mas região de saúde, o que são essas regiões de saúde? Então o IBGE ele tem uma classificação e ele tem definido territorialmente regiões de saúde para cada estado. Então se você selecionar esse arquivo, o que ele vai mostrar para a gente? Ele vai pegar nossos dados e apresentar num mapa que tem divisões por regiões de saúde. E assim por diante, tem por macro-regiões de saúde, tem por micro-regiões, tem pelos municípios. Então, e o que é interessante? Por exemplo, você pega aqui, esse exemplo aqui embaixo, que eu tô demarcando aqui. O que significa? São os municípios da micro-região do IBGE NNN. Então, portanto, você tem uma micro-região que ela vai ser escolhida através desse número aqui. André, quais são as micro-regiões? Também é uma classificação do IBGE que tem disponível no site do IBGE. Eu posso até deixar o link depois para vocês poderem consultar. Então aqui seria, por exemplo, SP underline MICE IBGE e aqui no número estaria 3500. Por exemplo, eu não sei exatamente se esse número corresponde ao estado de São Paulo, mas estaria alguma coisa próximo disso, que o N corresponderia à micro-região e os dois U's, as duas primeiras letras, correspondem ao estado que você está selecionando. Então isso vai ficar mais claro quando a gente estiver utilizando, mas é importante vocês saberem que tem uma nomenclatura diferente, não é uma nomenclatura geral, igual é no hospitalar e no ambulatorial. Então aqui eu já falei. E as regiões, o que seriam essas regiões? Seria a região sudeste, região nordeste, região norte. E o que você teria? Por exemplo, só passar para o próximo slide aqui, que é importante. Então, como vocês podem ver, tem MR, aí tem dois R's, underline alguma coisa. Esses dois R's que estão em vermelho aqui, eles correspondem à região. E quais seriam as letras correspondentes a cada região? Então você tem NO para norte, NE para nordeste, SE para sudeste, SU para sul e CO para centro-oeste. André, não entendi, me dá um exemplo. Então vamos supor que nós queremos um mapa com as divisões por estado da região norte. Norte não é NO, como nós vimos? Sim.
Então a gente vai pegar esse nome aqui e vai trocar os dois R's em vermelho pela sigla da região. Então ficaria MR. Aí na sigla a gente vai colocar NO. Por que NO, André? Porque é o norte que nós queremos. Underline UF. .map. Então o que esse arquivo corresponderia? O que a gente pode tirar desse arquivo? Ah, eu quero saber... eu tenho os dados de cada região e eu quero... Perdão. Eu tenho os dados da região norte de cada estado e eu quero apresentar isso no mapa. Como eu faço, André? Então você vai ter que selecionar o arquivo MR, NO, porque é da região norte, underline UF. Então aqui vocês podem, todos os R's que tiverem em vermelho, eles terão que ser substituídos. Na verdade não terão, né? Você já tem nos arquivos que nós baixamos na aula anterior, você já vai ter MRNO, underline município. MRSU, underline município. Você já tem todos disponíveis, você não precisa mudar nada na verdade. Só que a nomenclatura vale para todos, então você só mudaria, o que muda de um nome para o outro são os dois R's que estão em vermelho aqui. E no lugar dos dois R's você vai ter ou NO para norte, NE para nordeste, EC para sudeste e assim por diante. E por fim, são os arquivos do Brasil. Esses arquivos não vão ter nenhuma parte deles vão estar alterada, porque sempre vai ser Brasil, então não tem por que você ter uma parte do nome que vai variar de acordo com a região, de acordo com o estado, como nós vimos anteriormente. Então, no primeiro caso, você vai ter todos os municípios do Brasil, o segundo, todos os estados. O segundo vai ser a sigla do estado. Ah, André, mas qual a diferença? Então, a diferença é que você vai apresentar a sigla, então você vai ver um mapa com as siglas de cada estado. E no outro, você só vai ver as divisões dos estados. E assim por diante. O Brasil ele tem um pouco mais de arquivos, como vocês podem ver, ele tem alguns arquivos extras aqui, que seriam municípios da Amazônia Legal, municípios de extrema pobreza e assim por diante. Ah, André, mas você falou que era importante saber os nomes. Por quê? Porque como eu já expliquei, vai ficar mais claro isso quando a gente estiver criando um mapa. Na hora de criar um mapa, você não é igual, por exemplo, na hora de levantar os dados hospitalar e ambulatorial, que você escolhe definições hospitalar. Simplesmente, todos esses arquivos vão aparecer para você numa tela e você vai ter que selecionar aquele que você queira mostrar os dados. Então, você tem que saber o nome para quando você for selecionar, você não ficar perdido. No caso, na aula anterior, nós ensinamos a colocar tudo na mesma pasta, que seria mapas, porque é assim que nós trabalhamos. Mas você pode separar também, você pode colocar, por exemplo, criar uma pasta com a sigla de cada estado e colocar os arquivos correspondentes em cada estado. Por exemplo, você vai criar uma pasta para o Acre, então você vai colocar AC na pasta e dentro dela você vai colocar todos os arquivos do Acre. Então é basicamente isso. Eu vou deixar disponível no material complementar todos esses nomes para vocês poderem imprimir e consultar posteriormente. Na próxima aula nós vamos ensinar como criar um mapa a partir de uma consulta já realizada. Espero vocês na próxima aula. E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.